Olá, como você está hoje? Tem assistido os vídeos? Está acompanhando o raciocínio da palavra de Deus? Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja bastante interessado nesse assunto, porque faz uma grande diferença na vida da gente. Faz a diferença entre obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Crer na palavra de Deus ou crer na palavra dos homens. E é claro que nós que somos servos fiéis do Senhor, o nosso maior interesse é fazer a vontade de Deus, não é isso? É fazer o que Deus deseja que nós façamos. Então nós vamos continuar aqui com a história que está no capítulo 10 do livro de Atos, quando fala daquela visão que Pedro teve daquele lençol, né? Então aqui nós vamos continuar sabendo que Pedro foi receber as pessoas que Cornélio havia enviado a falar com ele. Nós lemos aqui que a ordem foi essa, né? Que deveria ir à casa de Pedro. Deus deu todos os detalhes, onde Pedro estava, quem era Pedro, que era para Cornélio procurar ele, mandar mensageiros a ele, não é? E logo que Pedro viu o lençol e ficou assim: não, Senhor, eu não posso fazer isso, eu nunca me contaminei com nada imundo. Mas Deus disse para ele: não considere imundo aquilo que eu purifiquei. E você sabe o que quer dizer isso? Você sabe que a nação judaica foi a nação escolhida para ser o povo de Deus aqui na terra e propagar o evangelho, contar quem era Deus, o amor dele, Jesus Cristo, todas essas coisas. Mas a nação judaica falhou. E aí, quando Jesus esteve aqui, o povo judeu ainda tinha a ideia de que a salvação era só para o povo judeu. Mas Deus deixou muito bem claro aqui nessa passagem que ele não faz acepção de pessoas. E nessa passagem aqui, Pedro entendeu que as boas novas de salvação era para todos os povos. Então nós vamos continuar e você vai entender melhor essa história, tá bom? E diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruída por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Olha o que Deus estava providenciando aqui, não é? O anjo disse que era para Cornélio, o centurião, né, procurar a Pedro, né, para que Pedro fosse à casa dele e Cornélio tivesse a possibilidade de ouvir as palavras que Pedro tinha para ensinar a ele. E outra coisa interessante, Pedro perguntou aqui, ele ouviu no versículo 4, no versículo 20, que diz assim: levanta-te, pois, desce e vai com eles, e nada duvidando, porque eu os enviei. Olha como é que Deus falava, que coisa maravilhosa. Pedro não perguntou nem um minuto sequer: Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo? É isso mesmo? Pedro tinha tanta convicção, tinha tanta comunhão, tinha tanta presença do Espírito Santo com ele, que ele não duvidou. Ele poderia ter ficado com medo, afinal de contas, Cornélio era o quê? Ele era um centurião de onde? Da corte italiana, romana. Ele poderia ter dito: não, senhor, vou não.
Mas ele não perguntou nada. Ele diz assim: a quem buscais? A que viestes? E aí eles explicam para ele, os homens que foram, né? Dizendo que era Cornélio que mandou ele chamar Pedro para que Pedro fosse à casa dele. Ele queria saber alguma coisa muito especial. E Pedro não duvidou, né? Pedro, sabendo que Deus estava no comando, Deus vai com eles. E esse assunto fica para o próximo vídeo. E você fica aí para descobrir o restante da história, tá bom? Deus te abençoe, Deus te proteja, te dê sabedoria, entendimento, para que nós possamos agradar a Deus e obedecer à voz de Deus, ok? Um grande abraço, beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!